Olha, realmente, eu acho que essa decisão de ontem ela tem um simbolismo tão grande quanto aquela decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal e que declarou o juiz Sérgio Moro como suspeito, né, na sua forma de atuar, como um juiz que não foi imparcial nos processos contra Lula. O simbolismo dessa decisão é o simbolismo do desmascaramento definitivo e do reconhecimento de que a Lava Jato foi, na verdade, uma operação não para acabar com a corrupção no Brasil, mas para destruir os interesses nacionais, prejudicar o povo brasileiro, produzir desemprego no Brasil e favorecer a política das grandes corporações internacionais. Eu acho que essa decisão que condena o Dallagnol condena também o juiz Sérgio Moro a ser um dos lanternas dessa disputa presidencial, porque ele, na verdade, era o chefe desse bando que se chamava Força Tarefa da Lava Jato. Ele reconheceu já em áudios e tudo, em entrevistas que deu, que ele era o coordenador de um trabalho como esse. É lógico que nós todos estamos muito indignados, mas, acima de tudo, nós estamos de peito lavado com essa vitória. A pena é que saiu barato para ele, não é? 75 mil reais de uma indenização pela devastação que ele promoveu contra o ex-presidente Lula, pelo dano moral que ele produziu contra o PT, contra todos nós, realmente ficou muito barato. Quantas pessoas que foram humilhadas, não é, passaram por constrangimentos gigantescos, tiveram suas carreiras políticas ou empresariais, não é, comprometidas, não é? E eu acho que é hora de a gente não somente fazer a verdade chegar ao conhecimento de todos, mas também procurar reparação, porque a reparação não é uma vingança, como o Dallagnol falou. Ele disse que Lula queria se vingar dele. Não, a reparação é uma maneira, inclusive, de desestimular maus profissionais como eles, que se utilizaram da função pública que tinham para promover injustiças. Eu acho que daqui para frente, qualquer procurador, qualquer juiz que quiser produzir uma perseguição contra alguém se baseando, não é, em pretextos de ordem legal, irá pensar duas vezes. E olhe que eu acho que o Congresso Nacional está devendo ao Brasil uma legislação em que a litigância de má-fé, em que a persecução política, ao invés do processo jurídico realizado dentro das normas legais em que ele tem que se realizar, for a maneira que alguns encontrem para ocupar um protagonismo ou para favorecer determinados interesses econômicos, políticos ou empresariais. Óbvio que nós não sabíamos da existência de um esquema como esse. E aí é importante dizer, Rovai, que esse não é um problema religioso, não é nada que tenha a ver contra a fé de ninguém, nenhuma igreja em particular. Esse é um problema de corrupção. Ele é tão grave, seja ele feito por um padre, um pastor, um médico, um lobista, o que quer que seja. O problema não é esse. Ninguém está entrando nesse mérito. O problema que nós estamos vendo é que há corrupção no Ministério da Educação, que para se conseguir uma audiência se paga, que para se liberar um projeto tem que se pagar também. A outra coisa é que essas coisas todas dos pedidos de informação, tudo tem que ser feito, mas é importante a gente lembrar, o governo muitas vezes nem responde, é uma coisa absurda, porque o Congresso não toma decisões quando o governo desrespeita o que a lei define, mas é importante a gente lembrar que nós já estamos quase à beira da eleição. E todas as ações que nós tivermos que tomar tem que ser agora. Eu, por exemplo, vou assinar. Se realmente o senador Contarato começar a puxar esse pedido de CPI, eu vou assinar e acho que seria muito importante para que ficasse claro, não é, o que está acontecendo. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que esse governo
nesse governo a corrupção não chega para o conhecimento das pessoas, porque o Bolsonaro, o que é que ele faz? Ele muda o diretor da Polícia Federal para não investigarem ele e os filhos dele, troca os delegados que estão nessas investigações, troca gente que está investigando amigos e pessoas ligadas a ele. Esse é que é o grande problema. Ele aparelhou as instituições públicas no Brasil, particularmente as instituições de governo, e as usa, muitas vezes, para perseguir outras pessoas. Ele trabalha para não investigarem os seus e trabalha para perseguir aqueles que são contra ele. O PT Nacional, para reforçar a candidatura de Haddad e também para preservar o mandato de Senado que o PT tinha e que eu acho que todos os petistas reconhecem que é um mandato importante para o nosso partido, para a esquerda, para a luta do nosso povo, optou por apoiar o governador Paulo Câmara naquele momento. No entanto, ela foi candidata e o tratamento que ela recebeu para deputada federal foi o tratamento igual ao que os deputados federais já eleitos e exercendo seus mandatos no PT receberam. Ela era vereadora, mas o apoio que ela recebeu foi igual ao apoio que foi dado a um Paulo Teixeira, a uma Maria do Rosário, a tantos outros. 2 anos depois, por uma decisão, inclusive nacional, ela foi candidata a prefeita do Recife. O presidente Lula, eu duvido que tenha dado apoio a alguém naquela eleição mais do que deu a Marília Reis. Não é? Então, em pouco tempo, em 6 anos, ela já tinha sido deputada federal, já tinha sido vereadora mais votada e já tinha sido candidata do nosso partido à prefeitura do Recife. Vocês conhecem o PT. O PT pode ter todo tipo de erro, todo tipo de equívoco, mas uma coisa que ele é um partido democrático, que não discrimina as pessoas. Não sei se vocês se lembram, em 1998, o presidente Lula teve que disputar uma prévia com o então, não sei se ele era senador ou vereador, Eduardo Suplicy. Senador. Era senador. Lula teve que correr o Brasil pedindo o voto aos integrantes do partido, aos filiados, para poder ser sagrado como candidato do PT. Ora, Marília Reis tem direito de ser candidata ao Senado, ao que quer que seja, mas Carlos Veras tem direito de querer ser, Tereza Leitão tem direito de querer ser, Odacir Amorim tem que ter o direito de querer ser também. No PT não é assim, eu não chego com uma pesquisa e digo, olha, vocês têm que me apoiar, e se não me apoiarem, eu saio. A coisa não é assim. O problema que há, Rovai, é que há pessoas que são muito importantes para a luta do povo, tá certo? Mas elas têm as suas características. Marília é uma pessoa muito importante para a luta do povo. Ela é carismática, ela é competente, ela é lutadora, ela é muito inteligente, não é? Então, tem pessoas que têm um perfil assim, mas não têm um perfil de trabalhar no coletivo. Veja, eu tinha na pesquisa para disputar o governo do Estado 38%. Ontem saiu uma pesquisa aqui que o candidato que o PSB lançou está com 5%. Mas o presidente Lula me pediu, como foi ele que me lançou, ele me pediu, Humberto, eu preciso que o PSB esteja comigo. E hoje, essa filiação aí do Alckmin está mostrando que Lula está certo, que ele precisava ter essa composição política para ganhar essa eleição. Disse mais, a gente precisa enfrentar Bolsonaro. Então, eu preciso de você desse gesto, porque o PSB só aceita apoiar a minha candidatura se nós apoiarmos em Pernambuco. Eu não saí por aí botando a culpa em ninguém, eu não saí ameaçando sair do PT e eu não saí agredindo ninguém. Por quê? Eu posso não ter as mesmas qualidades políticas, o mesmo carisma, a mesma competência da deputada Marília Reis, mas eu sou parte de um projeto coletivo. O meu projeto individual, por mais importante que ele seja, ele não é maior do que o projeto coletivo. Existe hoje coisa mais importante no Brasil do que derrotar Bolsonaro e a extrema-direita? Derrotar Bolsonaro significa, como disse o Alckmin aí, Lula hoje
é a própria simbolização da democracia. Então, o governo de Pernambuco, Senado de Pernambuco, não vale nada comparado com uma coisa como essa. E aí as pessoas, para justificar as suas decisões, não é? Elas passam a atacar os outros. Eu acho isso uma coisa muito equivocada. Até porque a deputada, ela disse, eu estou na frente das pesquisas, eu devo ser a candidata, e se o PT não me apoiar, isso significa uma discriminação e eu vou sair do partido. Ela disse claramente, eu quero ser candidata ao Senado. O presidente, além de ter pedido para eu retirar a candidatura, me pediu para que eu trabalhasse para que ela viesse a ser a candidata. Nós reunimos o partido no último domingo. Eu consultei o PSB, consultei o PCdoB, consultei o PP, outras pessoas perguntando se haveria algum veto à indicação do nome de Marília Reis, porque vocês sabem que tem um contencioso político dela com esse pessoal. E eles disseram, não nos agrada, mas nós não temos veto, nós vamos aceitar a posição que o PT lançar. E aí o PT se reuniu, os 3 candidatos que havia, além de Marília Reis, abriram mão da sua postulação para que ela fosse indicada pelo PT para ser candidata ao Senado pela Frente Popular, e qual não foi a nossa surpresa? Ela não estava na reunião, mas ela foi convidada, foi convocada para a reunião, ela se fez representar por um dirigente do partido que é também o seu assessor, e na mesma hora que o PT lançou uma nota apresentando à Frente Popular o nome de Marília Reis para ser candidata ao Senado pela Frente Popular, ela disse que aquilo ali era uma utilização dela como massa de manobra, que aquilo ali era uma coisa que ela não aceitava e tal. Então, eu fico em dúvida se realmente ela queria ser candidata ao Senado, porque o PT deu isso a ela, não é? Antes da hora, porque no nosso processo a decisão vai acontecer em maio. O que nós iríamos fazer era um indicativo por parte do diretório para ser referendado em maio. Então, eu fico na dúvida.